O país onde bandido é apadrinhado por políticos. É uma vergonha. Eu juro que não sei o porquê de tanto político nesse Brasil que gosta de passar a mão na cabeça de bandido. O governo tem a obrigação de devolver centavo por centavo. Centavo por centavo que foi roubado. Nós, se tivermos vergonha na cara, nós vamos obrigar. É uma barbaridade. Vagabundos, ladrões, malditos! Vocês são os malditos ladrões! Veja só essa declaração do jornalista Luiz Barsi, porque aqui ele coloca o dedo na ferida e não é falando de lado, não, ele tá falando aqui de políticos que são complacentes com a criminalidade. Se o Brasil está do jeito que está é porque tem muito político que faz questão de passar pano e são complacentes com tudo isso que tá errado aí. A exemplo disso é o presidente da República, declarações dele, que disse que os traficantes são vítimas dos usuários. Então já tá dizendo e já tá mostrando qual é o lado dele. Mensalão, petrolão, roubo dos aposentados. É inacreditável. O Brasil, infelizmente, diante do mundo, parece que é o país que mais tem corrupção. Todo dia tem um caso novo. Aí quando nós olhamos para o judiciário brasileiro envolvido nesse caso do Banco Master, onde muitos ministros ali dentro estão envolvidos até o pescoço com corrupção, porque aquilo é corrupção. Como é que a esposa de um ministro recebe 3 milhões e cacetada por mês por ser advogada? Qual é o advogado aqui no Brasil que ganha uma tacada dessa? Veja só, eles estão tão sujos que o Toffoli decidiu colocar em sigilo total. As mensagens de celular que estavam na CPMI para fazer a investigação, ele decidiu tirar de lá. Que medo é esse? O judiciário que deveria representar a justiça, o judiciário que era o lugar para onde nós deveríamos olhar e dizer, não, dali vem a solução para o problema do país, parece que dali está saindo os problemas do país, porque enfrentamento à criminalidade aqui no país é quase zero. Mas corrupção, todo dia tem um caso novo, é inacreditável, é o roubo dos aposentados, é o Banco Master, é tanta falcatrua, é o presidente com essas declarações, é uma complacência inacreditável. Olha só essas falas do Luiz Barsi. Comenta aqui se ele tem ou se ele não tem razão quando ele faz esse apontamento e essas críticas. Olha isso aqui, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora ver essa pancada que ele vai dar nos políticos corruptos aqui do nosso Brasil. O país onde bandido é apadrinhado por políticos. É uma vergonha. Eu juro que não sei o porquê de tanto político nesse Brasil que gosta de passar a mão na cabeça de bandido. No Brasil, os políticos que deveriam assumir a frente desses casos, deviam ter um discurso mais rígido, mais firme, mais duro contra a bandidagem. Eles pensam mais nos votos. Eles querem todos os votos, inclusive os votos das famílias dos bandidos e dos próprios criminosos. Enquanto eles ligarem para essa gente, infelizmente o Brasil não vai andar, porque as pessoas estão sendo vítimas, essas mulheres estão sendo mortas, estão sendo dizimadas diariamente e ninguém tem a coragem de chegar e propor logo uma prisão perpétua. Eu juro que não sei o porquê de tanto político nesse Brasil que gosta de passar a mão na cabeça de bandido. O país onde bandido é apadrinhado por políticos. É uma vergonha. O Luiz Barsi, ele colocou o dedo na ferida. Agora olha também essa pancada aqui que o Ratinho vai dar, porque aqui ele está colocando o dedo na cara dos políticos também. Teve o roubo dos aposentados, esse roubo bilionário, que vergonha. E mais vergonha ainda é ver os deputados defendendo os bandidos que roubaram. É inacreditável. Tá acontecendo aí a CPMI do INSS, estão investigando e sempre tem que ter aquela votação para ver se traz ou se não traz, para prestar esclarecimento. E a esquerda faz questão de blindar alguns nomes que podem comprometer o governo. Vejam só, queriam trazer o irmão do Lula, a oposição queria trazer o irmão do Lula e o filho do Lula. O que foi que a esquerda fez? Aqueles que estão ali para blindar, não traz não vamos trazer eles não, porque eles não precisam dar esclarecimento. O irmão do Lula, vice-presidente e um dos sindicatos que roubou milhões dos aposentados. O filho do Lula agora está também envolvido no meio do escândalo. Recebia 300 mil reais todo mês do careca do INSS, que é o chefe da bandalheira. Veja só, será que eles não têm alguma coisa para esclarecer? Eles que estão envolvidos?
Mas não vamos trazer não, assim a esquerda fez e estão blindando lá alguns nomes que podem comprometer o governo, é inacreditável. Mas olha só essas declarações daqui do Ratinho, porque aqui ele coloca o dedo na ferida e ele aponta. E a gente sabe que infelizmente a gente sabe quem está envolvido ali de forma indireta, a gente pode reconhecer, né, que existem muitos políticos sujos que estão envolvidos nesse meio aí, que infelizmente até o Supremo Tribunal Federal tem blindado algumas pessoas que vão na CPMI com habeas corpus para falar se quiser, se não quiser não fala. Tem outros que até decidem se vai ou se não vai. É inacreditável. Em vez do Supremo Tribunal Federal não dar habeas corpus nenhum e deixar a pessoa se virar lá para falar, não. Eles vão lá, fica 5, 6 horas sentado, mudo, não fala nada, e todos quando fala dizem, não, eu sou inocente, eu não tenho nada a ver, eu sou honesto, não peguei nada de ninguém. É assim, é inacreditável. Mas olha só essa pancada que o Ratinho também vai dar nesses corruptos. O governo tem a obrigação de devolver centavo por centavo. Centavo por centavo que foi roubado. Nós, se tivermos vergonha na cara, nós vamos obrigar. É uma barbaridade. Vagabundos, ladrões, malditos. Vocês são os malditos ladrões! Uma coisa tão escrota, gente, tão bárbara, que dá nojo. Dá nojo. Roubar dinheiro dos aposentados dá nojo. Quer dizer, um bando de ladrões, safados, canalhas, montou um esquema para desviar dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas que necessitam desse dinheiro, dessa miséria que eles recebem para sobreviver. O Brasil chegou no fundo do poço, gente. Não é possível que um ministro seja informado desses desvios e demore 1 ano para tomar providência, ministro. 1 ano! 1 ano! Desculpa a sinceridade, mas é muito estranho. E quando nós vamos levantar as associações que recebiam esses recursos roubados, encontramos pessoas acima de qualquer suspeita, né? É gente com parentesco desse, daquele. É preciso colocar essa corja na cadeia o mais rápido possível. A nossa justiça, ela é tão ágil para certos casos e tão lerda para outros casos. Já notaram isso? Esses canalhas não têm vergonha na cara. Um dia roubam os aposentados, no outro rouba a merenda escolar. A conta é absurda, gente. São bilhões de reais. Bilhões de reais roubados todos os dias de forma indevida. E é preciso uma punição exemplar. Ah, vamos pegar aqueles que foram na praça e fizeram protesto. E vão... Não. Tem que ferrar esses vagabundos que roubam esses coitadinhos. Não é 10 real. 8 bilhões. E do que acharam até agora? Isso vai chegar bilhões e bilhões. Depois, a Previdência está quebrada. Claro que quebra, com vocês roubando. A gente tem que parar esse país. Parar de uma vez. Parar. Enquanto não devolver todo o dinheiro para os velhinhos, a gente tem que parar o país. Pessoal, agora veja o que esse jornalista vai falar com relação ao STF. Porque, ao invés de ser uma corte respeitada aqui no Brasil, ela tem sido uma corte temida. Ela não tem respeito. Ao invés de ser exemplo para os brasileiros, e principalmente para aqueles que um dia pensam, sonham em ser um juiz, estão sendo mau exemplo. E pior, se você indagar algum dos ministros, fizer perguntas, se você questionar ou então dizer alguma coisa que eles não gostem, provavelmente eles mandem fazer busca e apreensão na sua casa, provavelmente eles podem até prender a pessoa. Esse é o Supremo Tribunal Federal, que dizem defender a Constituição, a lei, que dizem ser os guardiões da Constituição, mas todos os dias rasga ela. E aqui o jornalista de esquerda diz, nós da imprensa, nós temos medo de falar, porque nós não sabemos qual vai ser a consequência. O Supremo Tribunal Federal pensa que são os deuses do Olimpo, onde eles fazem tudo, e nós, meros mortais, temos que nos ajoelhar diante deles. Essa aqui é a realidade. Nós já vimos de tudo aqui no país. E o Alexandre de Moraes, com esses superpoderes que ele tem, daqui uns dias ele vai dar um chute na bunda do presidente e vai governar o país, como ele está fazendo lá no Supremo. Olha esse comentário aqui desse jornalista que não é de direita, mas tem o bom senso de analisar e dizer, eu tenho medo. Eu não posso falar tudo que deveria falar. Eu não posso nem fazer críticas ao Supremo, porque aí eu posso sofrer algum processo e até ser preso ou censurado, como nós vimos aí a Jovem Pan nas últimas eleições, muitos jornalistas, redes sociais derrubadas. É isso que tem acontecido. É inacreditável. Olha só que comentário sensacional desse jornalista do Metrópolis.
Hoje eu vejo que o STF é muito mais temido do que respeitado. Não só por político, mas também por nós jornalistas, certo? Nós jornalistas, a gente sabe, nós inclusive temos uma autocensura hoje em dia em função de um receio de que o Supremo Tribunal Federal crie algum pretexto para nos tolher a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. É um momento muito delicado. Veja, isso não significa ataque ao STF. Essa história de dizer que qualquer crítica ao STF é um ataque ao STF é conversa para boi dormir, certo? É pretexto para que não se faça nada. Então, assim, este código de conduta, essa iniciativa do ministro Fachin, passou da hora desse código ser instituído, né, de haver algum controle interno da parte dos pares dos ministros que vivem cometendo abusos. Isso não é uma situação. Olha, não vivemos uma situação normal. Quer dizer, quando a mulher de um ministro, advogada, firma um contrato com um banco que nós sabemos a situação desse banco, o que foi feito por esse banco e pelos dirigentes desse banco. Um contrato no valor de 129 milhões e que desde então, desde o início de 2024, quando você vai verificar, só tem uma ação em que esse escritório aparece, que é uma ação de calúnia, injúria e difamação, que é uma coisa relativa, é uma causa barata, não é uma causa de 129 milhões, e que não há nenhuma outra ação em nome desse escritório. O que é isso? O que é isso? Quer dizer, mesmo que houvesse uma ação, não justificaria o preço. Não tendo ação nenhuma, o que isso significa? E nenhum dos responsáveis acha que tem que prestar satisfação à sociedade? Mas onde já se viu isso? É algo absolutamente insuportável, inadmissível. Não existe. Não deveria existir. E a imprensa, em vez de cobrar, os jornais, em editoriais, de uma maneira mais consistente, se presta ao papel de servir de moleque de recado para ministro que não quer código de conduta. Olha, eu tenho 41 anos de profissão. E eu acho que já disse aqui em relação a outros temas, eu nunca vi uma situação como essa. Nunca. De um poder absolutamente escudado, protegido de qualquer cobrança da sociedade e de outras instituições também. Muito ruim para nós enquanto cidadãos, que a gente vê, a gente olha e não pode fazer absolutamente nada. Até quando a gente fala absolutamente nada, aí eu volto aí para a questão do pedido de impeachment. Quando o ministro Gilmar Mendes determina que nós, enquanto cidadãos, não podemos entrar com um pedido de impeachment, que isso está lá na lei, isso está na Constituição. Quando ele diz que só o Procurador-Geral da República pode entrar com um pedido de impeachment, ele tira aí uma liberdade de nós, enquanto brasileiros, pedirmos... Um direito. Exatamente. Um direito. Esse direito foi sequestrado e foi devolvido mediante o resgate de que a lei do impeachment criará mais dificuldades para que o ministro do STF possa ser denunciado. Então, assim, e a gente acha isso normal? Acha normal? Acha normal uma decisão autocrática, um ministro ir lá e tirar um direito do cidadão que é garantido pela Constituição? Mas onde já se viu isso? E depois devolver e a gente achar que está tudo bem. Devolve porque... não, então, olha, é porque vai mudar. É porque vai ficar mais difícil. Quer dizer, isso é usar o direito do cidadão como refém, né? E depois devolver mediante o pagamento de um resgate. Não está longe de ser razoável. É uma situação que, de fato, nós todos, sobre a qual nós todos deveríamos refletir bastante, porque isso está nos levando por um beco sem saída.
Essa é a triste realidade. E isso só pode ser mudado nas próximas eleições. Eu venho batendo nessa tecla direto. Tem muitos fanáticos aí que ficam, eita, magnífico, Donald Trump. Esquece isso aí. O que pode mudar essa situação é os eleitores elegendo a maioria dos senadores independentes na centro-direita, para que haja a possibilidade de indicar um novo presidente no Senado Federal para tirar o Davi Alcolumbre e então ter a chance de pautar o impeachment para nós ver um desses ministros, principalmente o Alexandre de Moraes, sendo processado e pagando por tudo que está fazendo. Porque as provas de Tagliaferro já seria suficiente para afastar esse ministro. Mas todas as provas de Tagliaferro diante dos ministros, diante do PGR e diante do Senado Federal parece que não vale de nada. Todo mundo fecha os olhos e faz de conta que Tagliaferro é um mentiroso. Inacreditável. Se ele é mentiroso com todas as provas que ele tem, por que então o Alexandre de Moraes não se manifesta para contestar todas essas provas? Por quê? Porque ele sabe que é tudo verdade. E tudo aquilo dentro de um processo de impeachment sendo usado contra ele, ele pode ser preso. Essa que é a realidade. Mas a única chance de mudar isso é as eleições de 2026. Olha esse comentário também de Nicolas Ferreira falando sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Nicolas Ferreira endossou e está apoiando. Tem algumas pessoas aí que pensam, não, Nicolas Ferreira está do lado de outro, de Tarcísio, não sei o quê. Não, ele está apoiando Flávio Bolsonaro. Foi indicado por Bolsonaro, então ele endossou e vai apoiar e faz certo. Olha esse comentário também sensacional do Nicolas Ferreira na entrevista que ele deu no SBT News. A escolha do Flávio Bolsonaro foi feita, né, pelo nosso líder Jair Bolsonaro, e tem 2 pontos importantes aí. O primeiro, não é somente pelo peso do sobrenome Bolsonaro eleitoral, porque muitas pessoas subestimam o sobrenome Bolsonaro, mas vamos lá. Se você olhar, desde junho ou julho, Jair Bolsonaro está sem redes sociais. Ele está preso, primeiro presidente que está preso por não ter cometido corrupção, mas por um golpe, enfim, fictício, um julgamento completamente parcial, onde 5 juízes, praticamente 4, são algozes do presidente Bolsonaro. Até falei que eles colocaram 5 argentinos para poder julgar o Pelé. E nisso, você percebe que ainda assim, em diversas pesquisas, o nome Jair Bolsonaro aparece inclusive à frente do atual presidente, que se utiliza da máquina pública e também do Supremo para poder combater o seu inimigo Jair Bolsonaro. Então, pessoal, também quero trazer aqui um comentário do deputado federal Gustavo Gaui. Aqui ele vai falar sobre uma pesquisa que saiu aí. Porque tem esquerdistas que já estão comemorando de que Lula pode ganhar até no primeiro turno. Olha só a ilusão. Veja só. É claro que ele tem a máquina na mão, tem o Supremo Tribunal Federal do lado dele, ele tá comprando o voto, como nós estamos vendo aí. Mas veja só, o Lula não tem essas coisas todas não. Olha só esse comentário que o Gustavo Gaui vai fazer e o comentário sobre essa pesquisa que saiu, que mostra que Flávio Bolsonaro, além de ser o nome que Bolsonaro indicou, e eu acredito que ele acertou nesse nome, alguns diziam, não, Tarcísio é melhor, e não sei o que, Ratinho Júnior. Ele foi certo ter indicado o filho dele, porque se eu sendo pai, tendo meu filho, você acha que eu ia confiar no meu filho ou em outra pessoa que aplaudiu Alexandre de Moraes quando ele estava fazendo aquele discurso, que a gente sabe que não existe nenhuma verdade naquilo que ele falou no SBT News. Então, ele fez certo apoiar o filho dele. E olha só essas falas de Gustavo Gaui com relação a algumas pesquisas que estão saindo por aí. Vamos falar sobre essa pesquisa que saiu hoje. Se você acha que o PT e o governo ficaram felizes com o resultado dela, você está redondamente enganado, eu vou te mostrar. Primeiro, já está definido. Quem vai para o segundo turno é o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro ficou vários pontos na frente do Tarcísio, inclusive. Porque foi indicado por Bolsonaro. Isso todos nós já sabíamos, embora o Centrão queria fingir que não teria esse impacto. Isso mostra o poder que o Bolsonaro tem, mesmo estando sequestrado, refém, sendo torturado num quarto de 12 metros quadrados na Polícia Federal. E mesmo com todo esse ataque à sua reputação, só ele indicar o Flávio Bolsonaro imediatamente, Flávio Bolsonaro já foi para o segundo turno. Mas vamos lá. Em uma semana apenas, desde que o Bolsonaro indicou o filho dele, o Flávio Bolsonaro já subiu 4 pontos e o Lula já caiu 2 pontos. Então repare aqui, a diferença entre Flávio Bolsonaro e o Lula no segundo turno é de 10 pontos. 10 pontos, parece um absurdo, né? Vamos olhar lá no passado o que aconteceu. Essa pesquisa aqui, ó, novembro de 2017, um ano antes das eleições de 2018. Mais ou menos o período que a gente está antes das eleições do ano que vem. Olha como que ficou a pesquisa. Bolsonaro tinha 18%, Lula 37%. Bolsonaro estava metade do que o Lula marcava nas pesquisas, em todas, ó, em qualquer cenário.
Ou seja, todo mundo falava, mas se for pro segundo turno não tem chance de ganhar. Vamos ver uma pesquisa do segundo turno? Essa aqui já é de agosto de 2018, 2 meses antes da eleição. Olha o que a pesquisa mostrava. Lula 39, Bolsonaro 19. Lula estava 20 pontos na frente do Lula. 20 pontos. E a narrativa era a mesma, mas se for pro segundo turno não tem chance de ganhar, não era? Aqui é o segundo turno, a mesma pesquisa, tá? Lula 52, Bolsonaro 32. Lula estava com 20 pontos na frente do Bolsonaro, dessa pesquisa, 2 meses antes da eleição. Pois agora nós estamos a 9 meses antes da eleição, 9. O Flávio Bolsonaro está começando a aparecer, a rodar o Brasil e dar entrevistas. E ele está 10 pontos atrás. Você está entendendo por que eles estão tão desesperados? Lula só tem a cair, Bolsonaro, Flávio só tem a subir. E mesmo se fosse o Tarcísio, a diferença entre Tarcísio e Lula também é de 10 pontos. Mas onde é que o Lula vai se arrebentar? Essa aqui é a pesquisa da Ipsos, semana passada. Não tem um ponto do governo que ele tem maioria de aprovação. Nenhum. E sabe aqui, ó, corte de gastos, inflação, segurança pública são os piores, como você pode ver. Lula só vai derreter. Salvar, libertar o Brasil nunca seria fácil. Mas agora a gente tem um caminho a traçar. Arregaçar as mangas, vamos divulgar o Flávio Bolsonaro pelo Brasil. Agora sim a gente tem alguém que a gente possa divulgar e que vai carregar a tocha que o Bolsonaro acendeu. Nós vamos vencer, não está tão difícil quanto muita gente achou que estaria, e Lula só tem queda no ano que vem. Quando vier os impostos, o monitoramento do PIX, CPF que vai ter agora dos imóveis, 10% dos dividendos. Quando vier o colapso econômico que está vindo aí, você pode ter certeza, vai facilitar muito. O maior desafio do Lula não é nem com o Flávio Bolsonaro com a direita, é convencer a população brasileira que eles não estão mais miseráveis. Pois é, pessoal. Eu sei que ainda tem algum tempinho para as eleições ainda, eu sei disso, vai ter muitas coisas vão acontecer daqui para lá. Olha só, a partir do ano que vem é que a perseguição começa pesada. Na nossa democracia, a partir do próximo ano você vai ver ministros aí perseguindo um, outro, e principalmente os candidatos ao Senado Federal. Esses vão ser os alvos principais, eu acho que de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. Esses ministros vão perseguir de forma ferrenha candidatos ao Senado da direita. Porque eles sabem, né, como eu já disse já, a maioria do Senado, fortalecido de senadores independentes, vai ser uma das primeiras coisas que eles vão fazer é colocar impeachment. Ah, mas essa é a urgência do nosso país? É claro que não. É claro que essa não é a urgência, porque segurança pública, saúde, educação, tudo isso, né, tem que ser prioridade. Mas no regime que a gente está vivendo, que essa aqui é a verdade, na situação que nós estamos, como é que nós podemos falar de outros assuntos sem liberdade de expressão? O Lula aí que já disse que quer regular as redes sociais, custe o que custar. Ele foi quem declarou isso, custe o que custar. Eu quero limitar as redes sociais. E a desculpa é não por causa das crianças, não sei o que. Não. A Janja, tem umas falas dela aí, quando ela viajou para a China, ela foi lá querendo trazer um integrante lá da China, alguém que mexe com essas coisas aí, tecnológica, para nos ensinar como nós devemos censurar, que essa aqui é a verdade, regulamentar as redes sociais, igual a China. Eles querem copiar o mesmo modelo da China e querem trazer para aqui para o Brasil. É isso mesmo que eles querem fazer. Ou seja, se for alguma coisa, algum noticiário falando bem do governo, falando bem do Lula, falando bem dos ministros, beleza, isso tá liberado, isso pode. Agora, se for alguma coisa contra, peraí, restrição. Existe isso aqui na internet. Eu percebo que alguns vídeos meus, quando está falando de certos assuntos, o YouTube restringe. Eu não sei qual é o que acontece, mas nós temos percebido, eu tenho percebido, não sei se é só o meu canal que restringe, algumas pessoas que estão inscritas não vê meus vídeos, e assim acontece, principalmente quando fala, e assunto, por exemplo, falar das caixinhas mágicas, nós não podemos falar, ninguém pode tocar nelas, elas são inerrantes, são santas, imaculadas, elas erram o homem, elas não. É isso, elas estão sendo endeusadas. As caixinhas mágicas, que eu não quero nem citar o nome delas aqui. Então, essa é a preocupação da esquerda, do Lula, regulamentar as redes sociais, para que as redes sociais só passem aquilo que for bom para o governo. É isso que eles querem fazer, porque eles sabem que eles apanham, eles sabem que tem muitas coisas que revelam a podridão deles, e eles querem ocultar e esconder isso das pessoas. É lamentável, é triste, mas é a realidade. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.